Olá! Hoje nós vamos fazer uma revisão do romantismo, matéria que a gente viu na plataforma desde o dia 7 de abril até o dia 30 agora, de abril até o último dia 30. Nós vamos revisar o material todo que foi enviado e as anotações que vocês fizeram no caderno. Então, se vocês tiverem como acompanhar com essas anotações ou com esse material aí do lado e complementar o que vocês acharem melhor, né, o que vocês acharem interessante, seria o ideal. O material que eu enviei para vocês pela plataforma e o livro, o material foram três documentos. E o do livro vai da página 71 até a página 79. Encontrem-se aí para a gente começar e vocês conseguirem acompanhar direitinho. O romantismo, ele inicia no Brasil no século XIX. Ele inicia com a publicação do livro do Gonçalves de Magalhães, chamado Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836. O romantismo é uma das escolas literárias mais importantes da literatura brasileira. Ele é contemporâneo à independência, ele acontece no século XIX, ele é contemporâneo à independência do Brasil, e por isso os poetas têm dois grandes desafios, os poetas brasileiros. Criar uma literatura brasileira, então criar uma expressão poética nacional e criar um projeto de Brasil. Lá na folha de atividade que eu enviei para vocês, tem sobre esse projeto aí de Brasil. Esse projeto, ele tem a função não só estética, poética, mas também uma função política. Então peguem a folha aí para vocês observarem onde eu estou falando. É aquela folha que está escrita atividades, poesia e romance no romantismo. Abaixo do quadro, na primeira página, vem assim: o Brasil, agora constituído como nação, precisava criar uma identidade nacional para se impor frente aos outros países, que ainda o viam como colônia. Essa missão coube à classe artística. Nasce então o chamado Projeto Nacionalista Romântico, cujo objetivo era a valorização do Brasil e do brasileiro a partir do que o país e o seu povo teriam de mais essencial. As origens do romantismo, elas estão ligadas às grandes transformações políticas, sociais e ideológicas que ocorreram na Europa ao longo do século XVIII. Lá na página 74 do livro de vocês, ele traz, essa página traz um pouquinho desse contexto histórico. Os acontecimentos que foram mais marcantes. A Revolução Gloriosa, né, lá na Inglaterra, em 1688. A Revolução Industrial, também na Inglaterra, a partir do ano de 1750. E a Revolução Francesa, a partir do ano de 1789. Essa Revolução Francesa, ela acontece contemporânea à nossa Inconfidência Mineira. Essas situações, esses acontecimentos, eles influenciam e muito, né, o romantismo brasileiro, o romantismo também europeu. Essas origens do romantismo, elas estão bem ligadas a tudo o que aconteceu durante essas revoluções. Além disso, a gente tem o ano de 1808, que foi a vinda da família real portuguesa. Ela se instala no Rio de Janeiro, essa família se instala no Rio de Janeiro, ela transfere, né, a capital agora do Brasil para o Rio de Janeiro, e acontece uma modernização dessa cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade, ela passa por um afrancesamento, dessa forma que alguns especialistas chamam, alguns críticos literários, porque tem uma preocupação muito grande em enfeitar a cidade. Há uma preocupação muito grande em tornar essa cidade uma cidade bonita. O Brasil, então, passa a deixar de ser colônia e logo depois se transforma em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, apesar do Brasil ainda estar sob domínio de Portugal, ele começa a ter um investimento maior na nossa cultura. Tem a criação do Jardim Botânico, tem a criação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a criação da imprensa régia e a criação de mais escolas. E é isso que a gente vai destacar aqui. Com mais escolas, nós temos mais leitores. Com mais leitores, nós temos um público maior para a literatura. E por isso, nesse período, a gente começa a perceber um investimento maior em literatura. Então, os escritores que até então sobreviviam
apenas sobre financiamento de outros, né? Então tinha que ter sempre um padrinho, um apadrinhamento para poder conseguir se sustentar de literatura. Eles não tinham uma renda por causa da literatura. Eles começam a apresentar essa renda. E o que a gente vai destacar depois, no capítulo seguinte, é o José de Alencar, né, que sobrevive da sua literatura. Ele não precisa mais ser apadrinhado por outro, como aconteceu com diversos escritores anteriores a ele. Mas vamos nos concentrar agora nessa parte da poesia do romantismo, que é esse capítulo agora da introdução. Essa independência do Brasil, que ocorre após aí a Revolução Francesa, no século XIX, ela traz uma necessidade de identidade. Então, essas palavras sujeito, nação, individual, identidade própria, são conceitos que aparecem só no século XIX. Isso se torna moda não só no Brasil, mas também em toda a Europa. Essa ideia de nação, de nacionalidade. Antes, isso não era necessário, eram conceitos que não eram necessários serem trabalhados. Agora, a Europa, né, vários países lá dentro da Europa, no século XIX, tentam resgatar o passado para poder encontrar a raiz da sua identidade. Por exemplo, lá em Portugal, o romance de cavalaria. Só que o romance de cavalaria ele acontece no século XII. E no Brasil a gente não tem século XII, registros do século XII. Né? No Brasil, os registros literários acontecem após o descobrimento. Outra influência europeia que a gente recebe é do Jean-Jacques Rousseau, que é um iluminista francês e que vai trabalhar com a história do homem puro. Ele começa a trabalhar com o conceito do homem puro, do homem inocente, do homem que não possui maldade. Esse homem, ele só tem essas características antes de ser apresentada à cultura, antes de ser apresentada à sociedade, né? A sociedade como a gente conhece hoje. Ele chama isso do mito do bom selvagem. Então, duas influências marcantes da Europa na hora de fazer a criação do romantismo e das características do romantismo no Brasil. A questão do romance de cavalaria e esse mito do bom selvagem do Rousseau. Esses poetas brasileiros, que a gente vai ver os nomes daqui a pouco, esses poetas brasileiros, eles tentam moldar esses ideais europeus, principalmente esses dois tópicos que eu falei com vocês agora, com a nossa figura local, ou seja, com o índio. Ele tenta moldar o nosso índio, porque o índio que traz a nossa raiz, a nossa origem. Então, se a gente volta ao passado, antes do descobrimento, que a gente tem é o índio. Esse índio, dentro da poesia do romantismo e também na prosa, como a gente vai ver depois um pouco à frente, é um índio honrado, é um índio corajoso, é um índio bravo, é um índio quase que católico. Ele é um cavalheiro, né? Ele é um ser sem maldade. E esse ser sem maldade, esse ser tão perfeito, ele é reflexo também desse mito do bom selvagem. Essa é a maior característica do primeiro momento do romantismo, o indianismo. Então, na primeira geração do romantismo, a característica que a gente vai ver primeiro é o indianismo. E depois a gente também vai trabalhar com outras, como eu mandei aí nos slides para vocês. A gente vai ver a saudade da pátria, né? E a ênfase que é dada à natureza. Essa saudade da pátria, ela acontece porque as pessoas que escrevem, né, os nossos escritores, os nossos poetas, eles estão lá em Coimbra, em Portugal, em grande parte deles, estudando, fazendo alguma faculdade. Porque são pessoas, né, que têm condições financeiras e enviam seus filhos para fazer esses estudos. Não há ainda faculdade no Brasil. Então, eles estudam lá em Portugal, em Coimbra, e esses escritores, vendo todos esses rumores, né, do mito do bom selvagem, lendo sobre Jean-Jacques Rousseau, falando do mito do bom selvagem, observando que em Portugal há aí um trabalho com romance de cavalaria lá do século XII, esses escritores brasileiros, eles começam a tentar resgatar alguma coisa que faça referência à nossa raiz, alguma coisa que mostre que o Brasil, né, tem algo também para se tornar uma identidade, um sujeito aí, uma questão de identidade própria que todos os países europeus estão trabalhando. Esses escritores percebem que a nossa natureza, desde lá da Carta de Caminha, ela é
é aclamada, ela é caracterizada como uma natureza muito diferente daquela que é apresentada na Europa, daquela que é apresentada dentro de Portugal. Então, essas características que a nossa natureza tem são muito diferentes das características da natureza lá de Portugal, da natureza que se encontra lá dentro da Europa. Eles começam a destacar essa saudade da pátria, que a gente viu também no poema do Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio. Eles resgatam essa natureza, essa saudade da pátria, com essa questão da natureza do Brasil ser uma natureza diferente, uma natureza mais bonita aos olhos, né, de quem nasceu aqui, de quem vive aqui. E falando nesses slides que eu comentei agora com vocês, aqueles que tinham um fundo azul, lembra? Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias foram os dois autores que eu destaquei lá nos slides. O Gonçalves de Magalhães a gente destaca só por causa desse livro, que eu citei, que é Suspiros Poéticos e Saudades, do ano de 1836. Esse livro, ele marca o início do romantismo no Brasil, mas não é uma poesia com grande valor literário. Ele é um poeta bem mediano, então a importância dele é mais histórica, não é uma importância por causa da literatura que ele cria. Diferente do que acontece com Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é o nosso maior representante da poesia indianista, né? Ele ainda é considerado um dos maiores poetas da nossa literatura brasileira. Ele é o autor da Canção do Exílio, que eu trouxe depois na atividade para vocês, na atividade da questão 2. Tão importante que essa poesia, é tão importante que a gente vê depois ela ser reaproveitada no nosso hino nacional. Então, vocês podem pegar lá no primeiro slidezinho da Canção do Exílio, vocês já vão ver um trecho que foi representado depois, foi copiado depois para o nosso hino nacional. Além dessa canção, que já seria suficiente para destacar o Gonçalves Dias, além da Canção do Exílio, além desse poema, ele escreveu inúmeros outros textos, inúmeras outras poesias, que são até hoje muito estudadas, muito exaltadas. O Juca Pirama, ele é tão importante para a nossa literatura quanto a Canção do Exílio, no sentido de que ele trabalha com esse índio honrado, né? É um índio que lá no texto, lá na história, no poema, ele chora por causa do pai. E isso é um valor cristão. Isso não é relacionado diretamente às características do nosso índio local. Então tem uma influência bem clara aí dessa característica que o Rousseau trabalha, que é o mito do bom selvagem. Então esses valores cristãos portugueses, essa questão do índio ser quase um católico, a gente vê bem refletida dentro do texto do Juca Pirama. Voltando para o nosso material, o nosso material de a poesia e romance no romantismo, eu trouxe para vocês também o poema O Gigante de Pedra e enviei vídeos para que vocês assistissem que fazem a menção, né, que foram inspirados nesse poema do Gonçalves Dias, outro poema muito importante também do Gonçalves Dias. Ele foi representado aí num vídeo com as belezas naturais aí do Rio de Janeiro, né? Vocês viram a produção e depois também dentro de um comercial que foi divulgado. Eu espero que vocês tenham assimilado direitinho essa parte, essa primeira geração e essas características gerais que iniciam aí a introdução do romantismo brasileiro. Eu vou lembrar que vocês têm 3 materiais enviados aí, 3 arquivos. Vocês têm da página 71 até a página 189, que faz menção tanto à introdução do romantismo, né, de forma geral e no Brasil, e faz menção também à primeira geração do romantismo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda geração do romantismo, tá bom? Até lá!